Um abraço para você, torcedor, torcedora do Vitória, aqui no canal do PH da Notícia. Tá tudo tranquilo? Acho que não, né? Eu não vou nem dizer o meu bordão se mandar o Leão pegar, o Leão pegou, porque o Vitória não pegou, né? O Vitória não tá pegando. Conseguiu perder para a equipe do Fortaleza. Pois é, conseguiu perder para a equipe do Fortaleza e isso fez com que o Fortaleza pudesse aí se aproximar do Vitória nessa rodada. O que poderia ser de 10 pontos para o Fortaleza caiu para 4 pontos e infelizmente o Vitória vacilou feio, tomou 2 gols que não poderia ter tomado e um deles a zaga deu a Braga. Aliás, os 2 gols a Vitória deu a Braga. Os resultados, apesar dos pesares nesta rodada, ajudaram o Vitória. Só o Vitória que não se ajuda. Então, muitas coisas podem acontecer nas próximas rodadas. A gente vai trazer aqui a probabilidade que aumentou na questão do rebaixamento. Vamos trazer a tabela, os próximos jogos, o que é que o Vitória precisa fazer. Enfim, falar do rubro-negro baiano. Mas eu peço para que você que ainda não é inscrito em nosso canal, eu vou pedir, chegou agora, não me conhece, não sabe quem eu sou, então eu vou me apresentar agora. Eu me chamo Fábio Almeida, sou gerador de conteúdos aqui no canal do PH da Notícia, tá bom? Sou jornalista, já cubro Vitória desde 2012, viajando pelo Brasil todo aí, pela Rádio Excelsior, pela Band News, pela Rádio Cultura de Salvador, enfim, experiência tenho e já vi muitas coisas acontecerem dentro, fora do campo, no vestiário. Então, a gente sempre traz a nossa experiência em relação ao Esporte Clube Vitória aqui, canal do PH da Notícia, tá certo? Se torne membro do canal, deixe o seu like, ok? Ative aí o sininho das notificações e vou pedir para você hypar também nos nossos vídeos para que o YouTube impulsione automaticamente para muito mais torcedores do Esporte Clube Vitória. Bom, Vitória, que neste sábado perdeu para a equipe do Fortaleza pelo placar de 2-0, viu aí a situação da competição e piorando. Vitória que ainda não venceu nenhuma partida fora de casa. Vitória é o pior mandante. Irmão, até o Sport que está na lanterna conseguiu vencer fora de casa. E isso o Vitória não fez ainda. E isso é um problema porque o presidente disse: não, vamos contar com os nossos jogos dentro de casa, temos 8 batalhas dentro de casa. Fábio, a gente não vai conseguir, com esse time que está aí, com essa montagem, tudo isso, nós não iremos ganhar os 8 jogos dentro de casa. E eu faço uma prova aqui, se o Vitória ganhar os 8 jogos em casa, eu deixo de fazer o canal do PH da Notícia. Não vai, irmão, não vai. Chega de mentir pro torcedor. Mas o torcedor continua aí sendo, humilhado devido aos jogos, principalmente fora de casa, que o Vitória não consegue vencer. O Vitória é o pior mandante. Não venceu sequer um jogo, como eu já trouxe, ok? E isso, claro, agrava a situação do rubro-negro baiano dentro da competição. Pois bem, deixa eu já trazer aqui que após a 23ª rodada, só tem aí o jogo do Vasco, do Cruzeiro contra o Bahia, aqui em Salvador, tivemos o Atlético Mineiro, que dos últimos 5 jogos, foram 3 empates e 2 derrotas, está com seus 25 pontos. O Grêmio é o 14º com 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. O Vasco tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Santos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Esses, podemos dizer que desses aí, o que está fazendo uma campanha de mais declínio é o Atlético Mineiro. E por que eu peguei o Atlético Mineiro? Porque o Fluminense, aliás, o Vitória vai enfrentar o Fluminense e se vencer a equipe do Fluminense no Barradão no próximo sábado, o Vitória chegará ali aos 25 pontos, porém não ultrapassará o Grêmio e
tampouco ultrapassará o Atlético Mineiro, mesmo vencendo essas duas equipes. Ok? Vencendo essas duas equipes. Vitória chegaria ali aos 25 pontos, com 5 vitórias, enquanto o Atlético Mineiro e o Grêmio têm 6 vitórias. O Vitória ainda ficaria com uma vitória a menos do que Grêmio e Atlético Mineiro. Então essas duas equipes aí, por enquanto, estão safas em relação a chegar ali na zona do rebaixamento. Já o Vasco com 23 pontos, tá? Já o Vasco com 23 pontos é um problema. O Santos também com 23 pontos é um problema. As duas equipes que empataram neste final de semana. O Vasco empatou em 2-2 com o Ceará e o Santos empatou em 1-1 com a equipe do Atlético Mineiro. Então, isto significa que o Vitória, vencendo, ou ultrapassa o Vasco, ou ultrapassa o Santos, ou não ultrapassa nenhum dos dois. E mesmo que o Vitória empate com o Santos, empate com o Fluminense, não conseguiria ultrapassar as duas equipes. Então é de extrema importância o Vitória vencer a equipe do Fluminense. Senão, vai começar ali a correr o risco e até descer mais um pouquinho, já que o Juventude tem um ponto a menos que o Atlético Mineiro. Ou melhor dizendo, que o Vitória, né? O Juventude perdendo para o Flamengo, e a sorte do Vitória foi essa. Algo que poderia, né, ser nessa segunda parte aí dessa rodada ser ruim. Bom, até aqui, essa é a situação do Vitória. Então, apesar dos pesares nas questões da tabela, dá para se melhorar aí um pouquinho durante essa próxima rodada, a 24ª rodada. Deixe o seu like, ativa aí o sininho das notificações, se torne membro do canal do PH da Notícia por apenas R$ 2,99. Deixar o like e se inscrever é totalmente de graça. Se tornar um membro por apenas R$ 2,99 e você pode também participar do grupo de membros do canal do PH da Notícia, que está pegando fogo com muitas discussões. Probabilidades de queda. Aí o que a gente tem que ter um pouquinho de atenção. O Sport está quase rebaixado, né? 96,1%, vai ter que vencer todas as suas partidas. O Fortaleza está aí com a possibilidade de 74,8%, aumentou aí, mas ainda ali é a segunda equipe que tem mais chances de ser rebaixada, né, por várias questões. Vai fazer mais jogos fora de casa, vai ter menos confrontos direto, enfim, vai jogar contra equipes que estão muito mais lá no topo da tabela. Então, pelas probabilidades, o Fortaleza, para quem me criticou nos outros vídeos, tem a grande possibilidade aí de 74,4%. O Juventude, que perdeu para o Flamengo, tem 50,5%. E o Vitória, que até na última rodada tinha ali 43,7%, 43,7% de ser rebaixado, aumentou agora, foi para 50,3%. Ou seja, precisa aí fazer boa parte de pontuação para que o Vitória não seja rebaixado, ok? Dentro do Campeonato Brasileiro. E isso complica. Por quê? E aí eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês agora um dos grandes motivos porque o Vitória precisa se adequar logo ao Campeonato Brasileiro. O ano passado, eu vou pegar aqui, né? Eu vou fazer aqui com vocês agora, na 23ª rodada, o que aconteceu? O Vitória
enfrentou a equipe do Cruzeiro dentro de casa, ok? E naquele jogo, o empate de 2-2, todo mundo lembra, né? Que depois o Fábio Mota deu o piti dele e foi lá na sala após a coletiva do Carpini e deu um pronunciamento lá dizendo que fez as cobranças à CBF em relação aos problemas depois que o Marcelo de Lima Henrique não deu a mão do jogador do Cruzeiro, mão clara. O VAR também não chamou para tentar resolver a situação ali e o Cruzeiro foi lá e empatou. Também o Cruzeiro estava com um a mais, né? Que o Neres fez uma besteira. Mas naquele jogo, o Vitória terminou na 17ª colocação com 22 pontos, com 23 jogos. Ou seja, a mesma coisa do ano passado. Esse ano, o Vitória fecha aí a 23ª colocação, com 22 pontos, com 23 jogos. A mesma coisa na 17ª colocação. Nossa, então significa que o Vitória vai conseguir aí, né, sair da zona do rebaixamento nas próximas rodadas. Eu não sei. Eu não sei se vai conseguir, mas esperamos que consiga. E aí, por que a gente vem falando de questões que o Vitória precisa se adequar? Ok? Vamos lá? Vamos pegar aqui já os times que foram rebaixados e quanto foi ali que o 16º colocado conseguiu escapar. Por exemplo, na última rodada de 2023, né, temporada de 2023, o Bahia foi o 16º colocado com 44 pontos. Com 44 pontos. Ou seja, mais 22 pontos. Hoje o Vitória tem 22, o Vitória teria que fazer mais 22 pontos, vencer aí 7 jogos, tá? 7 jogos de 15 a ser disputados, ou seja, 50%. Tá? Se a gente se basear ali de 2023. Em 2022, o Cuiabá escapou com 41 pontos. O Cuiabá escapou com 41 pontos e 10 vitórias. Vale lembrar, tá, que times que conquistaram acima de 12 vitórias não foram rebaixados. Vitória hoje tem 4, precisaria mais de 8 jogos, 8 vitórias. Ou seja, temos 15 a disputar, ou 15 a disputar, correto? Então, temos que fazer a metade. Então, o Cuiabá, 41 pontos. Com relação à quantidade de pontos, o Vitória teria que fazer mais, né, 19 pontos. Mais 19 pontos para poder chegar à marca lá do Cuiabá. Mas esse foi um ano, podemos dizer, anormal dos últimos 5 anos, porque o 16º colocado conseguiu 46 pontos, ou seja, conseguiu mais do que o Bahia, e conseguiu mais do que o Cuiabá no ano anterior. O Grêmio conseguiu 43 pontos e foi rebaixado. Não chegou aos 44. E se chegasse aos 44, seria rebaixado, porque o Juventude chegou aos 46 pontos. E para a gente fechar aí, em relação dos últimos 5 anos, o Fortaleza escapou com 41 pontos, mas conquistou 10 vitórias. Em relação ao Vitória, o Vitória teria que conquistar mais 6. Seria que o suficiente? 6 seriam 18 com 22, né? 18 com 22 seriam aí 40 pontos. 18 com 22 seria 40 pontos e não seria com 22, né? 18 com 22 seriam 40 pontos e não conseguiria, porque a média dos últimos anos tem sido aí 44 pontos, tá? Então, algo de se complicar.
E aí eu vou voltar aqui, deixa eu voltar para uma situação importante. E segundo aqui, a UFMG, aquele time que chega ali com 44 pontos, ainda tem 1,73% de ser rebaixado. Ou seja, o mundo está totalmente complicado para o Esporte Clube Vitória, que precisa aí conseguir para escapar mais 22 pontos, né? Mais 22 pontos, estamos aí indo para a 24ª rodada. Se eu não me falhe a memória, se eu não faltei as aulas de matemática, ou seja, faltamos aí ainda, estamos na rodada, indo para a rodada 24, ou seja, mais 14 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Vitória precisa vencer 7 jogos para poder escapar da zona do rebaixamento e chegar ali mais ou menos a 12 vitórias ou chegar aos 44. Enfim, acontece, irmão. São 50% de possibilidade. São 50% que o Vitória tem que conquistar de vitórias dentro agora dessas últimas 14 rodadas de Campeonato Brasileiro. E aí, irmão, o que é que você acha? Será que o Vitória vai vencer todas no Barradão? Será que o Vitória vai beliscar alguns pontinhos fora? Deixa aqui nos comentários, porque tá complicado, viu? Lembrando que de segunda a sexta-feira tem programa Nosso Grito comigo e com Marzo Silva aqui no canal do PH da Notícia às 18 horas. Beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Agora vamos editar.